Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Segunda Pedro, que nós vamos estudar. Semana passada foi primeira carta de Pedro e hoje nós vamos estudar a segunda carta de Pedro, Ele escreve bem próximo uma da outra, Então ele escreve uma ano 63, que eu me recordo, que nós falamos. Essa aqui é ano 66, 67. Então assim, 3, 4 anos depois, bem próximozinho da sua morte. Ele escreve, inclusive, na própria carta, ele fala, no capítulo 1 e versículos número 14 e 15. Eu acho bem interessante isso aqui. Eu não estava nem pensando em falar, mas me veio aqui a memória essa informação. Não tinha nem anotado aqui para falar, mas eu acho que é uma informação interessante. Assim como Paulo, o apóstolo Paulo, lá no final da sua vida também, Paulo escreve a segunda carta a Timóteo no finalzinho da sua vida. E lá no finalzinho ele fala, já combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora a coroa de justiça me aguarda, não só a mim, mas todos aqueles e tal. Então ele vai falando, que ele está sendo oferecido como um sacrifício e tal ali pelos irmãos, nesse sentido, que ele doou a vida. Então ele já está sabendo, de alguma maneira, Deus o comunica que a sua hora está chegando, E aqui Pedro também, de uma forma bem parecida, no capítulo 1, verso 14 e 15, ele diz, sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo, ele fala do seu corpo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Olha só que coisa interessante, irmãos. Então, não vou nem ler o 15, mas o 14 já fala isso. Então, bem próximo da sua morte, ele sabendo inclusive que estava próximo à sua morte, ele escreve essa segunda carta, tá? Então vamos lá, segunda de Pedro, o tema continua o mesmo no sentido assim, seguindo o exemplo de Jesus é o que nós falamos na primeira lá, Não é nem o tema, é só para a gente aqui entender que Jesus é colocado tanto na primeira quanto na segunda carta como exemplos, tá? Alguns exemplos aqui. Então quem escreve, já denunciei, já entreguei aqui o ouro, é Pedro, Pedro é quem escreve essa carta. O que ele escreve? Ele escreve uma advertência e um encorajamento para aqueles irmãos. Então, é isso que ele escreve, Uma advertência, e a gente vai ver que advertência é essa e que encorajamento é esse. Onde ele escreve? No mesmo local que ele escreveu a primeira, em Roma, tá? Estava lá na cidade de Roma. Quando? Qual a data? 66, 67, Aproximadamente. Aí, 66, 67, na verdade 66 até 68, tem esse períodozinho aí que os escritores, os historiadores, eles colocam, Não cravam não. Então, entre 66 e 68 depois de Cristo, claro. Por que ele escreve? Qual o motivo dele escrever essa carta? Porque tinha em vista os perigos dos falsos mestres. Ele tinha em vista os perigos dos falsos mestres, tá? Esse é o motivo que ele escreve a carta. O tema dessa carta é a verdade de Deus e o falso ensino de homens, tá? Então esse é o tema, A carta orbita sobre esse tema aí, a verdade de Deus e os falsos ensino dos homens. Então vamos lá. Nessa breve carta Pedro discute duas questões que mais o preocupavam, Ele exorta os cristãos a se concentrarem em levar uma vida produtiva, tá? Ou frutífera, Eu acho que a palavra até é melhor, frutífera, e descreve os falsos mestres e o seu respectivo fim, ou seja, o fim desses homens, como será, tá? Então, são essas duas questões aí que ele aborda. Bom, a primeira carta, como eu disse,
ele fala sobre os perigos de fora, lembra? Ou seja, as perseguições que os irmãos, os cristãos estavam passando, né? Possivelmente os cristãos judeus, aqueles que estavam dispersos lá, nas regiões lá que o capítulo 1, verso 1 fala, estou falando da primeira carta, tá? Então, os perigos de fora, as perseguições. Nessa segunda carta aqui, ele fala dos perigos de dentro, né? Ou seja, os falsos ensinos. Então, olha o que a igreja enfrentava. Perigos externos e perigos internos, né? Lutas externas e lutas internas, né? Inimigos externos e inimigo interno. Os externos era perseguição mesmo, né? Então ali a grande perseguição e tudo mais. E o interno era esses falsos ensinos, gente que queria conturbar a igreja. Então, irmão, sempre houve nenhuma novidade. Alguns irmãos ficam espantados, né? Às vezes quando se depara em uma igreja hoje local, onde às vezes tem lá os suas bagunças teológicas, onde tem lá relacionamentos conturbados, onde tem pessoas de fato que geram, né, ou algumas pessoas, ou até um grupo mesmo, que geram lá, de repente, querem destruir a unidade da igreja, a saúde teológica e doutrinária da igreja. Então, assim, não é novidade, isso sempre houve, sempre existiu, desde lá de Atos dos Apóstolos, irmãos, desde os primeiros, sabe, a igreja bebê, o nascedouro que a gente chama, né? Quando a igreja nasce ali em Atos dos Apóstolos, já tinha lá, capítulo de número 2, 3, 4 de Atos, já vai revelando esses negócios aí. Tanto é que o capítulo 15 tem um concílio, o primeiro concílio da igreja, que é para resolver algumas questões doutrinárias lá. Então, né, naquele caso eram judeus, religiosos, mas, né, perseguiam, conturbavam e tal. O que eu quero dizer é que essa sempre foi uma realidade da igreja. Agora, o que nós temos que ver e comparar, né, desse tempo que havia todas essas questões de hoje, é se nós estamos dispostos a tratar, a corrigir, tá certo? A combater essas questões. Então a gente romantiza muito, né? A igreja primitiva era uma maravilha, era perfeita. Nunca foi, porque são pessoas imperfeitas, pessoas em um processo de salvação, de santificação, né? Melhor dizendo, né? Foram salvos e estão no processo. E pessoas que participam do grupo e que muitas vezes não tiveram o novo nascimento. A igreja sempre foi uma igreja pública, onde pessoas frequentaram, onde pessoas sempre tiveram acesso, né? É aberto ao público. Então, a gente não está nem falando dessas igrejas no modo de hoje, mas o grupo, né? Os grupos que tinham. Então, assim, estava aberto para todo mundo, venha, ouvir a palavra, tal. E muitas pessoas ficavam, e muitos também não... Eles aderiram, né, muitas vezes, e trouxeram a sua religião, seja do judaísmo ou seja de outra religião. A gente viu em outras cartas de Paulo, né, principalmente de Gálatas, enfim, nós vimos aqui que havia essas questões, então sempre houve. Então assim, a gente não romantiza, a igreja sempre foi um lugar onde pessoas, elas viveram em conflitos. Algumas igrejas eram mais maduras, outras menos maduras, né? Então, as cartas aqui estão revelando isso em todo o momento. Agora, a questão é, e nós hoje? Né? Temos os mesmos problemas, mas será que nós trazemos as mesmas soluções? Nós temos os mesmos problemas, né, do que esses irmãos, mas será que estamos dispostos a tratar esses problemas ou fazemos vistas grossas, ou a gente assim não tem coragem de pôr o dedo na ferida, né? Como que é? Então eu acho que essa avaliação que é interessante a gente fazer, tá? Então bora nós. Eu dividi a carta aqui em 3 partes, tá? 3 partes. Primeiro do capítulo, aliás, são 3 capítulos, né? Então a gente vai estudar o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, né? Não é nem eu que propus a carta propõe isso, né? Então 3 capítulos, a gente estuda capítulo a capítulo e eles têm de fato essa divisão natural, tá? Porque cada um desses capítulos, Pedro, embora ele não tenha colocado esse negócio de capítulo, de versículo, né? Vocês já sabem, acredito que você já tem essa informação, que capítulo e versículo, esses títulos em negrito que tem, isso aí é colocado assim, depois de 1200 anos, tá? Que os apóstolos aqui escreveram. Então não faz parte dos escritos originais, né? Carta é carta. Então quem escreveu carta aí já sabe, né? Escrevia a cartazinha lá, era um textão, né? Tinha lá um assunto principal, mas ia falando algumas coisas, às vezes relacionado ao assunto, às vezes não. Então é carta, o molde é esse, o formato, né? O gênero literário de carta é assim, tá? E aí o que acontece? Pedro vai escrevendo, mas
a gente consegue fazer essa divisão. Então, a primeira divisão é do capítulo 1, do verso 3 até o verso 9. Tá? Capítulo 1, versículos de número 3 até o versículo de número 9. Né? Eu coloquei o seguinte título: A parte de Deus e nossa parte na experiência cristã, irmãos. Preste atenção aqui para não confundir o negócio. O título é esse: A parte de Deus e a nossa parte na experiência cristã. Eu não estou falando na salvação não, viu? Porque a salvação ela vem unicamente de Deus, é uma ação unilateral de Deus. Deus, né, é aquele que nos dá a salvação pronta. Tá certo, irmão? Embora a gente vai tratar um negócio bem interessante aqui, mas eu já vou explicando isso aqui para, né, chegando na explicação daqui a pouco, vocês já terem aí a mente já aí um pouco esticada. Então, olha só, salvação Deus é o autor e é o consumador, como nós, inclusive, lemos em Hebreus capítulo 12, né? Ele é o autor e é o consumador. Então, é Ele que faz tudo, a salvação, né? Unicamente Cristo, só Ele, apenas Ele, uma única vez, né, conquista para nós o direito de ser salvo. Então, Cristo que tem todo o mérito. Nós não fazemos absolutamente nada para ser salvo. A salvação ela vem por um sacrifício único, perfeito e completo de Cristo. Nada mais pode ser acrescentado a essa obra que já foi feita lá, que é a morte de Cristo. A gente chama, né, no termo bem teológico, a morte vicária, tá? Vicária, que é substitutiva, né? A expiação de Cristo, ou seja, Ele pagou o preço, pagou a pena. Colossenses capítulo 3, por exemplo, vai dizer que Ele nos resgatou da maldição da lei. Acho que é capítulo 2. Deixa eu até conferir aqui, já que eu falei o trem aqui do texto, né? Tem que provar. Capítulo 2, tá? Verso 13, 14 e 15, né? O 14 e 15. Então, Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15, vai falar isso. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pagou a dívida, né? Que era contra nós, a cédula que era contra nós, foi rasgada, cravando-a na cruz e etc e tal. Então, assim, só para a gente deixar claro, salvação é Deus em Cristo Jesus, né, que conquista para nós. Mas há uma importância que Pedro traz aqui para o salvo, que ele apenas não fique salvo no sentido que recebeu a salvação e fica ali assim, ó, deitado eternamente em bancos esplêndidos nas igrejas, né? Não é por aí não, tá? Então, assim, Irmão, a gente costuma falar o seguinte: a salvação, ela é gratuita, ela é de graça. Nós não fizemos nada para recebê-la. Mas o discipulado, né, que a gente chama de amadurecimento cristão, onde a gente vai crescendo em Cristo, onde a gente vai sendo formado pelo Espírito Santo, né, a imagem e semelhança de Cristo, onde nós vamos cultivando em nós gerado o fruto do Espírito Santo, o caráter de Deus em nossas vidas, onde a gente vai se tornando um ser humano, a imagem e semelhança de Jesus. Aí isso tem um preço, que é o discipulado, que é a entrega, né? Que é a busca. Então, lógico, no final das contas, nós temos condição de fazer tudo isso porque recebemos os recursos para fazer tudo isso a partir da obra de Cristo. Então, em última análise, como o próprio apóstolo Paulo diz, né? Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Ele opera tudo em todos, né? Então, em última análise, tudo que nós conseguimos produzir e fazer é porque é oriundo, né? A origem é o Espírito Santo, é por causa da graça de Deus. Não são os nossos esforços pessoais e humanos, mas é onde a gente recebe os recursos que Deus nos dá, a gente chama de recursos da graça, para não só se manter salvo, mas crescer nessa salvação. Então é isso que Pedro aqui ele encoraja os irmãos do verso 3 ao 9, e eu vou ler aqui, vocês com seus olhinhos aí, ó, os dois olhinhos de vocês que Deus deu, vocês vão olhando na Bíblia de vocês e me escutando também, tá? Então, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 9. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude,
pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pelos desejos ilícitos, há no mundo. Verso 5. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, olha só, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, a gente vai acrescentando, E a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos antigos pecados. Então, olha o que Pedro ele vem trazendo para nós aqui, o processo. Então, Deus nos fez participantes da sua natureza. Foi Ele que nos gerou, foi Ele que nos deu a vida, e essa vida espiritual. E somos participantes da natureza divina. Olha que coisa linda, irmãos. É Deus que disse, olha, vou dar para vocês a vida que emana de mim, a vida espiritual. Vocês novamente vão ter vida, e vida com abundância, e vida que é comunhão comigo, Então é Deus que faz isso. Humanamente não tinha como a gente chegar nessa condição, nesse status, de vivos diante de Deus. Então é Deus que faz isso, é Deus que nos dá a vida. Tá certo? Não só a biológica, pela natureza que possibilitou isso, mas essa vida espiritual. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é essa vida que Jesus está se referindo, tá? Que Ele é a fonte e o doador da vida, A vida verdadeira, a vida espiritual. Então eu anotei aqui o seguinte, Deus fez tudo o que era necessário para preparar-nos para a vida e a piedade, dando-nos promessas que nos permitem participar da própria natureza divina. Então, olha só, Deus nos deu essa condição, Lembra de João capítulo 1, verso 11 e 12 e 13? Vocês lembram desse texto aí, bem conhecido? Se não lembram, vamos pegar a Bíblia para a gente folhear. Primeiro não, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, verso 11, 12 e 13. E veio para o que eram seus, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, A saber, aqueles que não nasceram da carne, nem da vontade do varão, nem do sangue, mas nasceram de Deus, tá? Eu acho que eu cortei no verso 13 alguma palavrinha, mas no final das contas, aí no geral é isso. Foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, não da vontade do varão, olha só, então não é por obras, não da vontade da carne, nenhum ritual, nenhuma cerimônia possibilitou isso, e nem do sangue, não foi hereditário, nós não recebemos isso dos pais, não passa de pai para filho. É o que Pedro fala lá na sua primeira carta, no capítulo de número 1, não sei se vocês lembram, verso 18, que ele diz assim, fostes comprados por bom preço, vocês foram salvos com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, e não pela tradição dos vossos pais. Que coisa linda, irmão? Fossem comprados não com ouro e não com prata, ou seja, não com recursos dessa natureza. É isso que ele quer dizer com essa figura de linguagem, Fossem comprados por bom preço, não com ouro, não com prata, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, isso está na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18, talvez o 19, aí não me recordo exatamente. Mas essa é a questão. Então, foi-nos feito... nós fomos feitos filhos de Deus, é Deus quem fez isso, é Deus quem principiou isso, a salvação vem unicamente de Deus, Então ele primeiro pontua isso aqui nesse trecho. A segunda parte aqui desse texto que eu li com vocês, está escrito, eu anotei assim, mas não podemos ser passivos em nossa busca pela piedade. Então, Deus nos salvou, foi sem a gente fazer absolutamente nada, Ele veio e nos salvou. Tá certo? Nos resgatou da maldição da lei, nos ressuscitou porque estávamos mortos, quebrou as cadeias do pecado porque estávamos presos e não tínhamos como nos soltar. Deus veio e nos resgata
da condição que nós estávamos, né? Deus, tudo Deus, 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 Deus. Mas nós não podemos ser passivos. Não é que a gente agora vamos ficar sem fazer nada porque Deus já fez tudo. Não, Deus fez tudo concernente à salvação, no sentido de que não somos mais condenados à eternidade sem Deus. Então fomos salvos do poder do pecado, da condenação eterna, mas não da presença do pecado ainda, irmãos. Então observe isso aqui que eu acho interessante. Nós somos salvos do poder condenatório do pecado. Tá certo? O pecado já não domina mais a nossa vida e nós estamos livres da condenação eterna. Então esse é o ponto. Mas nós não estamos ainda livres da influência, né? Da presença do pecado, inclusive que o autor de Romanos, no capítulo 12 também, ele fala que tão de perto nos rodeia. Lembra que ele falou? Deixando o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência, né? Pela carreira que nos está proposta. Então olha só, existe uma carreira proposta para nós, existe uma caminhada ainda com Cristo, né? Nessa vida aqui, enquanto aqui estivermos. E aí, pelo contrário, né? Nosso foco deve estar em desenvolver o caráter piedoso. É o que eu li aqui com vocês a partir do verso de número 5, né? Vocês façam o seguinte, com todo o cuidado, com toda a diligência, com todo o empenho, acrescente a vossa fé. Então a fé nós já recebemos. Nessa fé que a gente tem que acrescentar coisas. Então a gente acrescenta a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, a caridade. Então é responsabilidade nossa estarmos regando essa vida no sentido... Lembra que Jesus disse lá numa parábola nos evangelhos, disse assim, naquela parábola dos talentos, vocês lembram? Acho que é capítulo 25, se não me falha a memória, de Mateus, né? Capítulo 25 de Mateus, que ele vai dizer, um foi dado um talento, outro 2, outro 5, né? É a chamada parábola dos 10 talentos. Eu nunca entendi por que era 10, porque faça as contas comigo, dê 1 para um, 2 para outro é 3, mais 5 para o outro dá 8. Então não vai dar certo esse negócio nunca, não é 10, tá? Mas e agora? Aí não, esse que tinha 1 ficou com o mesmo, que tinha 2, granjeou mais 2, então dá 4, 5. O outro que tinha 5, granjeou mais 5, ficou 10, ficou 15. Também não dá 10. Que enrosco é esse? Eu sou ruim de conta, eu sei, mas eu nunca consegui compreender essas contas. É chamada parábola dos 10 talentos, porque na verdade resume-se no cara que ganhou 5 talento, né? E ele foi e granjeou mais 5, 10, é isso que tinha que fazer. Ou seja, foi lhe dado uma condição, um recurso, ele foi lá e conquistou mais, né? Ele rega, ele trabalha com aquilo que ele recebeu. Então, ele recebeu primeiro, ele trabalha com aquilo e granjeia, que a Bíblia diz, né? Conquista. Então, essa é a ideia. Nós fomos salvos, mas cabe a nós temos uma responsabilidade. A palavra responsabilidade, ela requer uma responsividade. Responsividade é a mesma coisa que resposta, tá certo, irmão? Então nós temos que dar uma resposta positiva àquilo que nós recebemos como responsabilidade, que é de sermos salvos. Qual é a resposta? Crescermos em Cristo. Desenvolver. Como nós fazemos isso? Pedro vai falar, tá? Mas antes que a gente discorra aqui, Deus nos deu, não só, como eu disse, a salvação, mas nos deu recursos para que pudéssemos nos manter salvos. Tá certo, irmão? Não entenda isso nunca como um esforço humano, e sim apenas como aceitar, receber aquilo que Deus nos entregou como recursos da salvação. Vou listar alguns aqui para vocês. Quais são os recursos que Deus nos deu para que a gente se mantesse salvo, para que a gente crescesse nessa salvação, né? Que isso é chamado de um processo de santificação. O que é santificação? Nada mais é do que o aperfeiçoamento do caráter de Deus em nós. É isso, basicamente, né? Então, quais são os recursos? A palavra, Deus nos deu esse recurso. Irmãos, é muito sério, e é por isso que a negligência da palavra faz com que muitos de nós, muitos cristãos, se tornem gente sem estrutura nenhuma espiritual, gente que nunca vai chegar à maturidade espiritual, gente que
não entende os processos da vida, não conhecem Deus adequadamente, porque negligenciam a Bíblia. Jesus, ele disse lá em João capítulo 6, versículo de número 63, ele diz o seguinte: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. O mesmo Jesus, no mesmo Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 39, ele disse: examinai as Escrituras, porque vocês vão cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então a gente percebe o quanto a palavra nos mostra a necessidade de nós termos contato com esse livro, com essa palavra, porque não é um livro qualquer que nos transmite apenas informações ou um conjunto de regras e doutrinas. É uma palavra que transmite para nós, que nos alimenta espiritualmente, que transmite para nós uma virtude, é um alimento espiritual, né? É assim que a gente considera a Bíblia Sagrada. Ao ler a Bíblia em devoção, com o coração aberto, com a alma rendida a Deus, né? Em adoração a Deus, nós lemos essa palavra e o Espírito Santo nos alimenta, nos fortalece, nos instrui, nos guia, né? Vai nos limpando. O próprio Jesus disse ainda no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra nos santifica, né? A leitura dela nos purifica, nos limpa de alguma maneira, passa-se um produto na nossa mente, né, que vai esterilizando, irmãos, tá? Então renova o nosso pensamento, a palavra de Deus, o verbo, né? A palavra, ela nos comunica. É por isso que é fundamental estudarmos a palavra. Eu não estou vendendo peixe, não é porque é minha área, não estou puxando a brasa para minha sardinha, não é porque eu sou professor de teologia, é porque é uma realidade, né, irmão? Todo cristão deve ter essa consciência e essa relação. Então, primeiro recurso, palavra. Segundo recurso que Deus nos deu para que a gente pudesse caminhar nessa vida é oração, amados. Oração. Devemos orar, ter vida de oração. Eu não estou dizendo que a gente precisa orar muito, 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 muito. Quanto mais orar, mais bênção. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais Deus intervém na nossa vida. Não é nesse sentido. É porque a oração é o meio, é a via que Deus deixou para que nós falássemos com Ele, ouvíssemos, para que nós nos relacionássemos pessoalmente com Ele. Irmãos, é um privilégio absurdo que as pessoas desprezam. Você imagina um negócio desse? Isso é literal que eu vou falar, não tem nada figurado aqui, não é parábola, nada. Eu, vocês, todos nós, qualquer um inclusive, pode a qualquer momento, em qualquer lugar, falar pessoalmente com Deus, irmãos. Se os pentecostais estivessem ouvindo essa aula, ia falar glória a Deus agora, você ia ver. É que eles não vieram. Uma declaração dessa, meu Deus do céu, é que eles não vieram, os pentecostais. Mas semana que vem, talvez eles estão por aí, ouvindo a declaração dessa, você vai ver se não sai até língua estranha aqui na aula. Olha a declaração que eu fiz aqui, quem sabe agora vocês entendem, né? Porque é uma verdade muito profunda. Estou falando em tom de brincadeira, mas é muito profunda. Nós temos, irmãos, nós seres humanos pecadores, falhos, limitados, esses ser-humaninhos, né, Nathan? Ser-humaninho aqui tão limitado e pecador, nós temos a condição, o privilégio de falarmos pessoalmente com Deus a qualquer momento, amados. Não precisa ser numa igreja, eu não preciso de um santarrão, de um sacerdote colocando a mão na minha cabeça, intervindo por mim. Eu não preciso subir uma escadaria enorme lá no topo, Deus me encontrar lá. Eu não preciso me chicotear, eu não preciso pagar promessa, eu não preciso nenhuma oferenda para que Deus venha ao meu encontro. Não, a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, qualquer um pode elevar o seu pensamento, pode falar com Deus, não é? Olha que coisa linda. Então, a oração é o outro recurso. Terceiro recurso, vida em comunidade. Vida em comunidade, que nós chamamos de igreja. Também nós temos uma geração agora que tem desprezado, em certo sentido, eu tenho lá
minhas pontuações, né? Não estou falando que todo mundo está nesse bojo, nesse balaio aí, mas assim, tem um bocado de gente que acha que não precisa de fato de ter periodicamente, né, uma reunião com alguns irmãos que ele decida caminhar na vida cristã. Um grupo de irmãos. Pode ser grupo pequeno, numa casa, não tem problema. Pode ser numa igrejona grandona, não tem problema. Mas irmãos, um grupo de irmãos que aponte o dedo no meu nariz quando eu estiver fazendo coisa errada, não é? Quando eu estiver assim meio doidão, desviar assim meio loucão, fala, ô meu irmão, não é por aí não, tá errado, vem pra cá, você pertence aqui à nossa família, né? Alguns que me incentivem quando eu estiver em crise, tô lá desanimado, o irmão vem, ô meu irmão, vim aqui para te encorajar, vamos lá, Deus é contigo, tamo junto. Então, a família da fé é o que a Bíblia chama de igreja, de comunidade. Outro recurso, então, ó, palavra de Deus, oração, vida em comunidade, enfim, nós temos recursos, né? Vida de adoração que a gente tem aí também de vez em quando. Então tudo isso Deus nos deu como recurso para que a gente... É alimento espiritual. Quem negligencia essas coisas, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde vai assim para bem longe de Deus. Vai voltar a uma vida, com certeza, de carnalidades, de pecado, e vida vai declinar. Porque assim, na vida espiritual não tem neutralidade. Ou eu cresço em Cristo, ou eu regrido da fé. Tá certo? Não tem assim um patamarzinho que eu falo, opa, tô aqui, tô de boa, não vou nem para frente nem para trás. Não existe. Vida espiritual, ou você progride, ou você cresce em Cristo, ou você desenvolve a sua fé, ou como Pedro vai falar mais para frente, tem alguns que voltam ao seu próprio vômito, né? A porca lavada volta de novo a rolar na lama lá. Então é só para a gente entender, tá? Eu escrevi aqui algumas questões aqui, ó, Filipenses capítulo 1, verso 2. Desculpa, capítulo 2, verso 12. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Só para fechar esse pensamento aqui, tá? De desenvolver a fé, né? É porque eu sei que às vezes a expressão é meio... Parece estranha, né? Desenvolver a vossa fé. Porque tem uma religião aí que diz que as pessoas que são assim, aqueles que têm contato com entidades, precisam desenvolver isso, né? Então eles falam, né? Você é assim, não é nem alto nem baixo, é um médium. Não é nem o top nem o lá embaixo, é um médium. Você é médium e precisa desenvolver, então, essa sua mediunidade. Então, às vezes, essa expressão, né, a gente tem que desenvolver a fé, talvez não soe muito bem por conta dessa ideia aí, dessa outra religião, tá? Mas o texto bíblico aqui, no capítulo 2 de Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 12, né? Dependendo da versão. Eu anotei aqui, ó, pelo menos umas 5 versões aqui que eu pesquisei, né? Porque na Almeida Revista Corrigida, que é o que eu tenho em mãos aqui, vai dizer assim, ó, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O finalzinho do versículo, tá? 2 e 12. Finalzinho. Operai a vossa salvação. Mas olha como está em outras versões. Preste atenção. Eu não anotei aqui, não anotei qual versão era qual aqui na frase, mano. Me perdoe, depois eu posso, se vocês quiserem aí, detalhar para vocês. Mas tem uma versão que diz assim, ó, trabalhem com afinco a sua salvação. Trabalhe com afinco, né? Com dedicação ali, o negócio, como diz aqui os capixaba aqui, garrado, tem que garrado na salvação, assim, ó. Trabalhe com afinco a sua salvação. Outra versão, né? Operai a vossa salvação, que é essa nossa aqui, ou é minha. Operai a vossa salvação. Tem outra versão que diz assim: continuem trabalhando para completar a salvação de vocês. Eu acho que essa aqui é a NTLH, Nova Tradução Linguagem de hoje. Olha só. A minha professora, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. É a Nova Versão Internacional. Isso, a NVI, exatamente. Também fala isso, né? Como que é, minha amada? Eu esqueci que me falou, mas para eu repetir. Ponham em ação a salvação de vocês. Isso. Com temor e tremor. Isso, vamos agregar mais essa daí. Vamos continuar aqui a última, ó. Desenvolvam a sua salvação. Então, perceba que pelas versões a gente entende a ideia que que Paulo aqui em Filipenses quer falar, que é o que Pedro ensina lá, né? Para a gente desenvolver, a gente aperfeiçoar, que é para a gente dar continuidade, né? Então, Deus nos deu a salvação, todos os recursos, mas existe essa parcela nossa, né? No sentido do desenvolvimento, não da salvação, mas no sentido... É porque aqui quando ele fala assim, trabalhem a vossa salvação, a gente entende que salvação é salvação mesmo, ó. Vocês precisam
melhorar a salvação de vocês. Vocês precisam completar a salvação de vocês como se fosse a salvação mesmo. Ele está dizendo aqui, não é a salvação propriamente dita da eternidade, mas esta salvação que eu recebi, eu devo trabalhar nela, para que ela possa, em mim, aperfeiçoar a natureza divina, o caráter de Deus, para que eu cresça, como Paulo diz lá em Efésios, capítulo de número 4, versos 12, acho que até o 16, vamos ler o texto lá, que aí eu acho que completa nosso pensamento aqui, ó. Efésios, capítulo 4, versículo de número 12 até o 16, que é o texto completão aqui. Na verdade, o completo vem antes, Mas, olha só, o verso 11 vai dizer que Jesus, ele deu para a igreja 5 homens, 5 ministérios, 5 dons: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, tá? Então, esses ministérios, esses dons ministeriais, foi dado para isso aqui, o verso 12, ó. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Entenda varão perfeito aqui, a palavra perfeito como maduro, tá? Geralmente o apóstolo Paulo usa esse termo perfeito para maturidade, tá bom? Não é de 100%, mas muitas vezes ele usa esse termo perfeitos, É teleios lá no original, como maduros. Então vamos lá. Até varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha a ideia de ir crescendo, À medida da estatura de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, olha a ideia de prosseguir, irmãos, de andar, de caminhar, de ir para frente, Seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Oh, meu Deus, eu pulei aqui de livro, era para pular de página. Calma, irmão. Deixa eu me achar de novo aqui, me atrapalhei todo agora. Verso 16, eu voltei lá para Pedro. Verso 16: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação e amor. Olha a ideia que Paulo trabalha, que é a mesma de Pedro.